Então conheci a Vera, aí começamos a namorar, era crente, eu ia até a porta da igreja, ouvia, mas sempre gostei muito do louvor. E continuei assistindo, buscando, aí era a busca mesmo de poder, aquele momento de grande avivamento, de milagre, salvação em massa. Eu comecei a evangelizar, pregar e tal. E fiz seminário, estava sempre fazendo a obra. E eu fui convidado, tive uma revelação que eu iria fazer uma grande viagem. Uma viagem longa. Não sabia que viagem é essa. Então fui convidado lá pelos pastores em Belém para fazer um trabalho lá, uma conferência lá. Eu fui, mas a viagem nossa foi realmente muito longa. 3 dias, 3 noites, ônibus até lá em Belém. Cheguei lá, preguei numa igreja, preguei em outra igreja. E numa das igrejas que eu preguei, houve um grande movimento de Deus. E nessa igreja tem muitas pessoas ricas lá. E aquelas pessoas caíram e se batizaram com o Espírito Santo, cântico espiritual, aí tudo, profecia. Essa pessoa se renovaram. E no que eles renovaram, depois que nós saímos de Belém, o pastor achou por bem não continuar aquele movimento. Então, foram 6 pessoas saíram, era pessoa muito rica, abriram uma igreja, que está lá até hoje, a Igreja do Poder. E essa igreja, eles abriram e me convidaram para mim ir para lá. E eu tinha uma congregação na Mangueira. E lá na Mangueira eu estava lá trabalhando, eles vieram convite, tudo fácil, tudo bem, pastor, aqui você vai mandar, é isso, é aquilo, me convidou e tal. Eu falei, não, eu tenho meu trabalho, eu não posso deixar o Rio de Janeiro, tenho a minha família, isso, nada disso se preocupa, não. Aí, primeiro eu fui no meu trabalho, na aeronáutica, eu falei com o brigadeiro, aí eu iria para Belém para trabalhar no hospital da aeronáutica lá, na mesma profissão minha, que era a fisioterapia. E tá tudo certo. Aí ele falou assim, estou arranjando a casa para você e tal. Tá bom. Agora só me dá um tempo para orar. 20 dias. E eu fiquei esses 20 dias. Dentro de 20 dias, Deus me colocou um amor tão profundo por aquele lugar, tão pobre, tão necessitado. Aqueles irmãos orando por mim, para mim não ir e tal. Aí quando chegou, por exemplo, meia-noite de hoje, amanhã completava 20 dias, meia-noite, 1h da manhã, Deus falou comigo, você não vai, você fica. Eu tenho uma grande obra para fazer através da sua vida aqui no Rio. E eu fiquei. E fiquei lá com aquele povo. E de lá, Deus, dentro de 1 ano e pouco, nós compramos casa, construindo o templo. Nesse templo estamos até hoje, que é a Igreja Batista em Renovação Espiritual, Nova Jerusalém. Nós estamos lá, estamos até hoje batalhando, fazendo a vontade de Deus. Quando nós viemos de Belém, né, aí deixamos praticamente a semente lá do avivamento, da renovação, através do Espírito Santo de Deus, realizando nossas vidas, e tinha lá 2 irmãs que não perdiam culto. Elas, em todos os cultos, ela não perdia. E quando nós viemos embora, elas vinham lá de Belém, se hospedavam aqui no hotel aqui no Rio e alugavam um carro. E da onde elas estavam hospedadas, elas iam até a Mangueira para buscar, para receber o poder e a graça do Espírito Santo de Deus. E até hoje são nossas amigas, 2 irmãs que moram lá em Belém. E eu me lembro também num culto, no primeiro culto que nós chegamos lá em Belém, a primeira noite que o pastor foi pregar, aí Deus nos deu uma revelação diretamente para o filho do pastor, né? Para o filho do pastor, que eles tinham um problema muito sério de epilepsia. Ele caía, perdia os sentidos,
ficava praticamente desacordado, e Deus mostrou naquela noite, revelou naquela noite, e o menino foi curado, e ali foi uma obra de Deus tão grande, tão maravilhosa, que muitas vidas ali foram despertadas, né? Porque a primeira noite que nós chegamos ali, não conhecia ninguém, só conhecia o pastor, mas não sabia do problema do filho, nem nada, e Deus operou esse grande milagre. Então nós vemos assim a confirmação, né? A chamada de Deus através da confirmação de pessoas sendo curadas. Eu me lembro também que no culto... Muita gente se converteu. Muitas pessoas se converteram, e também no culto tinha uma senhora, a doutora Raquel, o nome dela era Raquel, e ela estava com o pai dela internado no hospital com câncer na próstata, muito mal mesmo. E aí houve uma revelação que ela chegasse no hospital, e colocasse as mãos em cima do pai dela e orasse por ele, que ele seria curado. E ela fez isso, e chegando no hospital, orou, colocou as mãos em cima do pai, né, na altura assim, do abdômen, onde estava a enfermidade, orou por ele, e logo em seguida ele expeliu o câncer todinho, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então foram sinais assim maravilhosos. Deus operou lá em Belém coisas assim que a gente acordava, a gente estava hospedada na casa da mãe da pastora Kátia, quando a gente acordava, a varanda já estava cheia de gente. Faziam filas, fazia fila para entrar, para a gente orar por eles, para Deus revelar, curar e abençoar. E Deus curou muitas pessoas, muitas vidas foram marcadas. Ficou, né? A marca ficou lá, e eles queriam, de qualquer maneira, que a gente fosse para Belém, que abrisse uma igreja lá e que fosse para Belém. Mas não era esse o plano de Deus, não era esse, né? Não era a vontade do Senhor. E nós voltamos e abrimos a Nova Jerusalém, e para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos até hoje. Quando nós decidimos a não ir mais para Belém, Deus falou para mim ficar, eu fiquei, mas eu pedi a Deus, que era bem lá em cima no morro, que me desse a oportunidade de alugar um salão melhor embaixo, né? No bairro, onde Deus quisesse. Então, Deus falou, não é para alugar, é para comprar. Aí nós falamos para a igreja, o povo é um pouco pequeno, uma igreja pequena, que nós não íamos mais alugar, nós iríamos comprar. Aí comecei a gente orar, mas na Mangueira era difícil, olhando assim um povo muito pobre e tal. Mas Deus começou um avivamento lá em cima, que subia pessoas de todo lugar, ia lá visitar, buscar poder assistir. Até uma vez aconteceu um fato interessante. Nós estávamos lá numa vigília, e um grupo orando, e nós de repente teve um grupo de americanos de 6 pessoas. Nós estávamos na vigília, eles foram para um ensaio da escola de samba, que a escola de samba da Mangueira é conhecida internacionalmente, a Mangueira, né? O pessoal vieram para o ensaio, eles erraram o caminho, bateram na congregação. E lá na congregação, eles participaram, oraram e tudo com a gente, até no dia, até 4 e pouca da manhã, que eles desceram. E ali já começou, deixaram uma oferta em dólares. Aí Deus foi operando, e nós arrumamos dinheiro e compramos uma casa velha. E ali nós nos acomodamos por uns meses, por um ano mais ou menos. E depois nós levantamos a igreja, que é a sede da igreja até hoje. Estamos lá fazendo a vontade de Deus. Nós não sabíamos, né? Deus tinha falado que não era para alugar, mas para comprar, mas a gente não sabia. Então, numa reunião de oração que nós estamos orando, em arrebatamento de espírito, aí Deus me mostrou um local que atrás passava
um trem, né? Tinha uma linha de trem e tinha 4 mangueiras, 4 pés, né? Tinha 4 mangueiras, e que seria ali o local que Deus tinha preparado para a gente comprar. Então foi mais uma confirmação da promessa de Deus e daquilo que Deus tinha falado anteriormente, que não era para ficar em Belém, que Deus tinha uma grande obra a realizar através das nossas vidas aqui no Rio de Janeiro. Aí, quando nós descemos da Mangueira, foi uma alegria muito grande. Nós começamos aqui em Sampaio e a igreja começou a desenvolver e tal, e a gente comprando as coisas. Aí nós compramos uma bateria e foi uma alegria tão grande que a gente não tinha música, estava preparando, a igreja estava no começo e tal. Aí a bateria, nós já tínhamos guitarra, violão, e nós começamos ali aquela bateria, eu fui lá, comprei, foi uma alegria muito grande. E a gente viu, depois de 2 semanas mais ou menos que nós tínhamos comprado a bateria, e a casa ainda estava, não tinha construído o templo totalmente, ainda era um templo improvisado, aí entraram e roubaram a nossa bateria. Quando cheguei, tomei conhecimento que roubaram a bateria, me deu uma tristeza tão grande, tão grande. Ainda nem acabei de apagar e já levaram a bateria. Aí falei com ela, ela falou, vamos orar. Aí nós oramos, Deus deu a ela um sonho, visão, assim, revelação direta de Deus. Falou que estava na rua, numa rua tal, em cima tinha uma borracharia e a bateria estava lá em cima de uma galeriazinha assim pequena, estava em cima dessa galeria para vender. Aí estava com a placa, né, escrito vende. Aí eu fui com outros irmãos, já fui até no carro. Aí entrei numa rua, tal, saí na outra e bati naquela. Aí cheguei lá, tá lá a nossa bateria, vende. Aí eu falei com o dono, essa bateria é nossa. Ela foi roubada. Ele disse, mas como é que pode dizer isso? No princípio ele disse até que ele comprou, não sei o que tem para vender, disse, não, é nossa. E foi roubada lá semana passada. Eu tenho aqui a nota fiscal, tenho tudo, se o senhor não quiser me entregar a bateria, eu sou obrigado a avisar, chamar a polícia que o senhor comprou roubo. Não, pode levar, eu levei. Mas aí foi um milagre, uma operação maravilhosa de Deus. Eu cheguei com tanta alegria com a bateria no domingo, parecia assim uma festa. A bateria voltou, sabe? Então, assim, experiência, né, que Deus tem dado na nossa vida toda, a Vera, né, e eu. A bateria estava novinha. Aí a gente vê aí como Deus cuida, né? A bateria era do Senhor, foi consagrada para Deus, né? E Deus teve tanto amor, tanta misericórdia, que eu me lembro quando nós chegamos na igreja e que vimos a igreja toda arrombada, janelas abertas, porta aberta, tudo arrombado, deu uma tristeza muito grande, porque tudo ali tinha sido com muito amor, com muito carinho. Vocês imaginam assim, um grupo pequeno. Muito esforço. Né? E com muito esforço, né? Todo mundo ali junto, trabalhando, todo mundo contribuindo com amor, com carinho, né? E cada coisa que a gente comprava, que a gente conquistava, irmãos, era assim, um motivo de muita alegria. Todo mundo se regocijava pelo esforço de todos. E de repente a gente chega assim na igreja e vê tudo arrombado, e a bateria não estava. Então nós vemos aí o amor de Deus, né? A misericórdia de Deus, como Deus tem sido maravilhoso e como Deus tem cuidado desse ministério. Deus mostra, Deus revela, antes mesmo da coisa acontecer, do mal acontecer, Deus já mostrou, Deus já revelou para livrar do mal, né? E até hoje nós temos visto o amor de Deus, a misericórdia de Deus, né? Dirigindo, tomando conta, em todos os detalhes, Deus tem nos abençoado. Todas as promessas que Deus fez para nós,
ele confirmou. Quando nós éramos lá, era a congregação da Nova Peniel, na Mangueira, e eu estava lá, e Deus falou para mim que eu deveria levantar um seminário. Eu estudava no começo aqui no Rio, começou o avivamento, e o seminário tradicional não abriu mão para nenhum renovado. Você chamava todo mundo de pentecostal e não tinha possibilidade de a gente estudar. Aí uma irmã abriu um seminário unido, e esse seminário foi distante daqui da Tijuca para lá, Oswaldo Cruz. Mas eu comecei lá. Só que na época nós fomos, você vê que é tão difícil ter um seminário, que até aqui hoje homens que estão aí realizando uma grande obra, como o Edir Macedo, R.R. Soares, um outro que foi governador aqui do Rio, Jeremias Fonte, foi todo mundo estudar. O seminário era precário, mas era 90 cruzeiros, mais ou menos assim. E eu trabalhava na aeronáutica, tinha 12 empregos e tal. E de repente houve um problema na aeronáutica. A aeronáutica achou que eu entrava na aeronáutica 7 horas e saía meio-dia. Meio-dia eu tinha um outro emprego que é na BBR, que foi um centro de recuperação muito famoso aqui no Rio. E eu trabalhava lá. Então eu tinha uma vida mais ou menos equilibrada, que eu tinha 12 empregos. Ao diretor do hospital entrou e disse que o ministro mandou dar expediente normal. Então eu tive que dar expediente normal. Então eu tive que optar ou ficar lá na aeronáutica ou ir para a BBR. Como a aeronáutica era funcionário público, eu optei para a aeronáutica e deixei a BBR, que eu ganhava até muito mais do que na aeronáutica. Aí eu tive que confessar ao pastor. O pastor mudou, pediu uma extensão do seminário lá do subúrbio para Tijuca, e a gente morava na Tijuca para estudar nesse seminário lá. Aí ele falei, pastor, nem lá dá mais para mim pagar. Eu não estou tendo mais condição de continuar o seminário. E aí ele falou, eu estou começando agora aqui o seminário aqui na Tijuca, eu não posso deixar de cobrar ninguém, eu vou ter que cobrar você. Aí tá bom. E quando eu estava saindo assim, ele falou, só se vocês quiserem fazer a limpeza no prédio. E eu, de princípio, falei, não, nem sei fazer limpeza, nunca trabalhei, mas aí a Vera, minha esposa, estava aqui para lá, mas fomos. E durante 3 anos nós limpávamos, acabava depois todo mundo ia embora, 10 horas, e eu ia começar a limpeza. E sem dinheiro, com pouco dinheiro, foi 3 anos, então muito difícil. Mas Deus, a promessa dele cumpriu, mandou levantar um seminário, porque no dia que eu estava, um desses dias, você sabe que seminário tem muitas matérias, cada professor pede uma prova, um trabalho, e uma daquelas noites eu vinha descendo, limpando, e eu parei assim e falei, Senhor, se um dia eu for pastor, e puder ter um seminário, fazer um seminário, levantar um seminário, ninguém vai pagar. Aí, quando eu vim para Sampaio, antes mesmo de eu ter lugar, eu abri a sala que eu tinha, menor, pequeno, mas comecei um seminário. Aí depois eu comprei um terreno ao lado para construir um prédio. Comecei a obra para levantar o prédio, tinha que derrubar aquele muro. E aquele muro era pedra mesmo. Aí eu chamei o pessoal para trabalhar, logo de cara eles pediram assim, tem que comprar esse ponteiro disso, tem que ser ponteiro daquilo. Então eu comprei material para eles derrubaram o muro. E quando foi a semana de trabalho, eu vou pagar eles,
o muro está em pé, forte lá. Eu falei, mas não aconteceu nada. Ele falou, olha, pastor, vou dizer para você uma coisa, isso aqui tem que contratar uma firma para derrubar esse muro, que esse muro é pedra daquelas antigas, muito difícil. Para vocês terem uma ideia, o portão tinha uma pedra de mais ou menos 1,5 metros, que era o portal. O fato que, de princípio, eu não fiquei triste não, que eu paguei todo mundo, falei, não, pode deixar. Deus vai dar um jeito neste muro. E aí passou, foi para casa. Quando foi 4 horas da manhã, aquele muro explodiu. Para vocês terem uma ideia, ele arrancou a pedra que estava enterrada quase meio metro para cima, aquela pedra grande, pegou tudo e jogou aquilo no chão. Aí a pessoal da rua assustaram, chamaram o jornal, aí isso, aquilo, veio. Aí eu não derrubei nada, mas assim, Deus cumpriu a promessa na nossa vida. Hoje são 34 anos, mais ou menos, seminário. Todo ano forma um grupo de 50, 60, 70 alunos que abençoam por esse Brasil afora e ninguém paga nada. Amém. Pois é, irmãos. E aí, quando nós fomos construir o templo, que hoje seria o templo onde fica a mocidade, os adolescentes, né? Foi o nosso primeiro templo. Então, na construção daquele templo, o pastor teve um problema muito sério de coração. Ele subiu para olhar em cima, lá, de ver as coisas, e começou a sentir muito mal, sentiu uma dor muito forte no peito, e aí começou a se sentir mal, e dali por diante ele começou a ter problemas no coração. Aí foi levado para um cardiologista, muito amigo nosso, e esse cardiologista, examinando, olhando tudo, os exames, cateterismo, fez tudo, indicou que ele teria que ser submetido a uma cirurgia no coração, que teria que ir para São Paulo, a fazer essa cirurgia lá em São Paulo. Mas os irmãos imaginem, a igreja começando, tudo novo, o povo pequeno, né? Um povo pequeno reunido, e a gente também não tinha condição financeira nenhuma para bancar uma cirurgia em São Paulo, não tínhamos nem emocionalmente, nem materialmente, nem fisicamente, não tínhamos nada. Um dia pela manhã, nós pegamos ele juntamente com a secretária da igreja e fomos levar ele para uma consulta no hospital que tinha lá em São Silvestre. E lá o médico tornou a confirmar e falou assim, olha, pastor, não tem problema não, você vai ter que fazer essa cirurgia, mas não se preocupa não, que está aqui já uma carta, está tudo encaminhado, se tiver que pagar alguma coisa, pode deixar que eu vou me encarregar de pagar tudo, vocês não se preocupam, mas tem que fazer essa cirurgia, porque o seu problema é muito sério mesmo, e não pode esperar mais. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus. A gente, na nossa igreja, eu nunca fiz campanha para comprar nada. Eu acho que as coisas de Deus é espontâneo. Mas esse caso que eu cheguei a caminhar para São Paulo, tinha um médico que hoje até hoje é muito meu amigo, mas ele tinha uma depressão assim muito grande. Ele trancava assim uma semana e trabalhava, assim, parava de trabalhar tomando uísque, não falava com mais ninguém. Ele tinha comprado uma arma automática para se suicidar e fez uma carta deixando todo o bem dele para a mãe dele. Ele foi lá na igreja conversar comigo. Doutor, você está precisando primeiro de uma libertação. O Espírito de Deus começou a me revelar. O senhor entrega, tira essa arma, que o senhor não deve se matar. Aí ele falou, mas como é que sabe? Eu não. O que está em mim é que sabe. Aí ele pegou aquela arma e me entregou a carta. E aí, através desse milagre, veio a mãe dele, o pai dele se converteu, ele ficou muito meu amigo.
Então, quando ele é um médico muito famoso, considerado entre os medalhões, aí quando eu estava me sentindo mal, eu procurei ele. Aí procurei, falei com ele, ele falou assim, é impossível eu fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, Hospital das Clínicas, eu tenho lá um amigo e tal, e um irmão dele é do Hospital São Silvestre. Eu vou pedir ao irmão dele para fazer uma carta para você ir lá. Mas aí ele, assim, tão assim, impressionado comigo, grato àquela operação que Deus fez através da vida dele, ele me levou assim lá para o carro dele para dar uma volta na lagoa, conversando comigo e resolveu. Eu falei assim, doutor, eu não tenho condição de operar agora, porque eu estou numa construção e é muito difícil, não tem igreja, não tem condição. Ele falou, não se preocupa disso não, que eu pago para você toda a despesa de você ir para lá e tudo, e tal, pode deixar que eu pago. Mas é bom você ir, porque você está com a obstrução nas coronárias, isso é muito difícil, tem que fazer uma ponte apenas, e lá no Hospital das Clínicas, eles fazem muito bem, e você vai para lá. Na terça-feira mesmo eu fui lá, o médico de lá falou que eu teria mesmo que operar, não tinha outro. Aí então eu voltei de lá e fui para a igreja. E na igreja eu não aguentei fazer o culto. Pedi 2 pastores que tinham, hoje são pastores, e eles foram fazer o culto para mim. Então, nesse culto, o pastor já não estava se sentindo muito bem. Ele começou com falta de ar, com mal-estar, com cansaço. Aí ele tinha um remédio que ele colocava debaixo da língua, que aliviava um pouquinho a dor, aquela dor no peito, aquela queimação, aquele mal-estar, mas dava a ele uma dor de cabeça muito grande. E eu disse, eu não vou colocar esse remédio não, porque vai melhorar de um lado e piorar do outro, então não vou fazer isso não. Mas ele, como sempre, ele teve uma melhorazinha e levantou e foi até o final, até a pracinha, né? Mas não aguentou ficar muito. E quando ele vinha andando, sempre veio um irmão, pastor, ora por mim, e aquilo tudo ele parou para orar por um e por outro, mas naquele trajetória que ele vinha da pracinha até o gabinete, Deus me mostrou que apareceu assim um anjo e ele trazia assim nas mãos algo como se fosse uma toalha. E aquela toalha estava assim, como se tivesse uma pedra de gelo, gelada, e foi colocada assim no peito dele. Então naquela hora ele sentiu algo diferente, sabe, um gelo, uma coisa estranha, mas na mesma hora um alívio muito grande. Aí ele chegou até o gabinete e deitou. E quando ele deitou ali no sofá, o Senhor falou para ele que estava curando ele naquela noite e que ele teria que ficar 24 horas de repouso absoluto, que não levantasse. Então nós fomos para casa, nós morávamos ali na Tijuca, no Largo da Segunda-feira, ele dormiu a noite toda, amanheceu o dia sem dor nenhuma, levantou, ainda andou um pouco, não sentiu dor, não sentiu cansaço, não sentiu mais nada. E quando ele voltou no Hospital da Aeronáutica para fazer todos os exames, aí ele fez os testes de força, eletro de força, aquela eletrocardiograma, outro cateterismo, fez todos os exames, deu completamente curado, não tinha mais enfermidade nenhuma, não tinha mal nenhum. E agora, pouco tempo atrás, coisa de uns 2 ou 3 anos, ele teve que fazer outro cateterismo, e nós fizemos lá em Niterói, né? Fomos lá... Em Caxias. Em Caxias, em Caxias, e ele fez esse cateterismo, e para a honra e glória do nome do Senhor, quando ele terminou o cateterismo, o médico olhou e disse, o que houve? O senhor teve aqui um infarto, teve um pedaço do seu coração está necrosado,
está mostrando que o Senhor infartou, mas também o Senhor fez nascer assim uma veia que estava morta, nasceu uma outra assim por fora e fez uma irrigação, né? Direto no coração. Direto no coração. Então isso a gente vê que Deus é maravilhoso, que Deus cuida, querido. Então ele pode falar como o apóstolo Paulo: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, queridos, isso tudo é só um pouquinho, né? Só uma gotinha de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, que Deus fez, que Deus ainda faz. É para nós crermos que o nosso Deus é um Deus de milagre. Quando os médicos, quando a ciência fala que não tem mais jeito, aí o Senhor entra com a providência dele e marca as nossas vidas com o milagre de Deus. Então a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O amor de Deus não mudou, nunca falhou. Pode qualquer pessoa não crer, mas eu creio que já vi nessa vida, nesses 50 e poucos anos, muitas maravilhas. Nós vamos contar, não vamos passar a noite inteira aqui contando e não vamos terminar. Nosso Deus é o Deus de hoje e de sempre. Creia no poder de Deus, creia nos milagres de Deus. Para Deus nada é impossível, tudo é possível ao que crer. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Amém.